Vejam aqui, quando eu coloco valores aqui, isso aqui é bom o Excel, né? Eu já verifico se a função z está sensível a esse meu argumento aqui, né? Sei lá, ou seja, se ele muda, né? E muda, vejo aqui, tanto a função z, essa célula aqui, quanto essa outra célula, que é da restrição, ambas mudam. Também aqui, quando eu mudo aqui o y, ó, ambos mudam aqui, tá? Então, o y aqui, quando eu coloco um valor em y, ele é igual em z e igual na restrição. Por quê? Porque se o x é 0 e a restrição 1, e única nesse caso, é 0 mais o y. Se o y vale 8, essa restrição vale 8. E a função objetiva é 2 vezes x mais y. No caso de x0, a função objetiva será o próprio z. No caso de eu colocar o valor 0 em y e o valor 8 em x, aí eu tenho o dobro aqui na função z e o mesmo valor na restrição. Só para vocês verem que está mudando. Ok? Então como é que eu rodo esse exemplo? De novo, vou no solver aqui. Aqui, como eu já resolvi o problema, já está marcado, ó, a função objetiva é essa aqui, alterando estas variáveis, que são essas variáveis aqui, x e y, com essa aqui, equação de restrição. Aí se eu rodar, obviamente, ele vai encontrar o mesmo resultado. Tá? Apareceu ali, ó, 600 para x e 0y. E eu poderia buscar outras informações, por exemplo, aqui eu poderia buscar esses 3 relatórios aqui, que acompanham aqui no Excel o resultado. Então, para esse caso bem simples aqui, ó, ele colocaria a versão do Excel, o nome da planilha, data e horário. E aqui, ó, ele vai estar dizendo que eu estou usando LP Simplex. Aqui o tempo da solução, né, é bastante rápida, fração de segundo. E aqui, ó, a função objetivo que chegou a 1200, o valor final em x1 de 600 e x2 de 0, tá? E aqui o status aqui do valor da célula de restrição diz que houve uma associação. Quando ela atinge o limite, lembrem que ela tinha que ser menor ou igual a 600, a restrição aqui. Menor ou igual a 600. E ela atingiu o valor limite. Então dizemos que ela está associada, ela chegou no limite. Chegou na fronteira, não pode passar dali. Se não tivesse chegado no limite, estaria não associado com a fronteira, o limite. E aqui a sensibilidade. E sensibilidade eu vou mostrar num outro exemplo, fica mais fácil. Então, vou apagar esses resultados e passar para o próximo exemplo. O terceiro exemplo é esse aqui. Se vocês observarem, está lá no arquivo, ó, terceiro exemplo. Esse caso aqui. Ó. Este caso aqui, agora eu estou tratando ele dentro do Excel. Então, de novo, vou colocar 0 aqui. E aqui eu coloquei o enunciado também, para vocês terem, né? Vou colocar aqui para o lado, para não ficar sobreposto. O gráfico. Esse gráfico eu trouxe do otimizador online, que achei interessante acompanhar aqui para vocês enxergarem. E de novo, o solver, ele aparece aqui no cantinho já com os parâmetros certinhos aqui. Não tem muita novidade. Aqui no caso são 3 restrições, C1, C2, C3. A função objetiva é sempre uma só, que eu vou maximizar nesse caso. E é um problema também de 2 variáveis. Vamos resolver aqui. Vou manter a solução, ó. Ele achou. E assim eu fiz para todos os exemplos aqui. Aqueles exemplos que eu mostrei no vídeo passado, aqui eu estruturei ele melhor e coloquei aqui com a fonte certinho, para vocês poderem consultar. Então vamos ver esse exemplo aqui. E o solver calculando. Tá? Lembre, a função objetiva é aqui. Vamos redefinir tudo aqui e construir de novo aqui, só para ficar mais claro. Função objetivo nesse ponto aqui, nessa planilha. Depois alterando quais variáveis, no caso são 2. Então marco aqui. Sujeito a quais restrições? Aí eu adiciono restrições e pego todo o lado esquerdo aqui, né? Antes do menor ou igual. Depois passo para o outro campo aqui e pego todo o lado direito. Aí ele vai pegar os pares, C2 com E2, C3 menor ou igual a E3 e assim por diante. Tá? O método simplex, que é para
programação linear, resolvo aqui, vai dar exatamente o mesmo resultado que eu tinha antes. Tá? Vamos rodar aqui o teste de sensibilidade aqui para ver como é que ficou. No momento que eu resolvo aqui, ele pergunta, né, se eu quero os relatórios de resposta, sensibilidade e limites. Vamos colocar que sim. Aí vamos ver, aqui aparece então as informações básicas, inclusive aqui o método, né, que eu usei, LP Simplex. O tempo que levou é irrisório, fração de segundo. E aqui, ó, interessante que ele mostra assim. Quando eu chego no limite, aqui embaixo, ó, quando eu chego no limite aqui das restrições, ele coloca associado. Quando eu não chego, ele coloca não associado. Então vejam que eu cheguei no limite de 160 nessa restrição 1 e na terceira restrição também no limite de 280. Nas outras houve uma folga. Não cheguei em 120 na 2, não cheguei em 75 na 4 e não cheguei em 70 na 5. Tá? E é isso que ele mostra quando ele diz que não está associado, porque ele não chegou nos limites, e aqui tem uma margem de atraso, que seria essa folga, o quanto falta ainda para chegar no limite. Aqui de 100 para 120 faltam 20, exatamente esse 20 aqui. Aqui faltam 15, falta então de 60 para 75. Então ele diz ainda que tem uma folga, então se aquela restrição é material, algum recurso, ainda tem folga dele. Ele não é gargalo, gargalos são os outros ali que já chegaram no limite. Tá? E aqui o relatório de limites. Se eu tenho 60 em x1 e 0 em x2, eu chego ao resultado objetivo de 1.200. Se eu tenho 20 em x2 e 0 em x1, aqui eu tenho 4.800. Aí somando os dois, né, 1.200 mais 4.800, eu tenho a função objetivo. Aqui também aparece essa questão da aditividade, né? Eu tenho que conseguir somar as contribuições, as parcelas, para chegar no resultado da função objetivo. Se não está sendo assim, o problema não é linear, é um outro tipo de problema. Vamos zerar aqui essa etapa aqui. Achei 20, com a função objetivo resultando em 1.200. Se eu colocar 40 aqui, que é o dobro de 20, eu acho 2.400 lá. Isso mostra uma proporcionalidade, que é outra propriedade dos problemas de programação linear. Já que eu comecei a falar, vamos mostrar aqui. São hipóteses básicas, pressupostos, suposições básicas para que o problema seja tratado como um problema de programação linear. Ele tem que atender esses pressupostos aqui. Da proporcionalidade, evitando termos elevado a n, x ao quadrado, x ao cubo, x na n. Aditividade, evitando um termo vezes o outro. Também não posso ter esse caso. E considero, para a resolução do problema, que eu tenho a certeza que os parâmetros do problema não mudam. Sabe-se que a realidade é muito mais complexa e ela muda. Mas pode ser que por faixas ou por determinado intervalo de tempo, o problema seja válido para modelar o problema real, que é muito, muito mais complexo e rico. Mas então essas três suposições são básicas. Alguns autores consideram também a não negatividade das variáveis de decisão, mas eu prefiro deixar de fora essa questão da não negatividade. E a divisibilidade das variáveis. Mas como a gente já começou a trabalhar com problemas inteiros, né, ou mistos, que tem variáveis contínuas, reais, e também variáveis inteiras, daí eu não coloquei essa questão da divisibilidade. Tá. Então, vou apagar novamente aqui esse caso. E vamos para o exemplo 5. Então vamos apresentar esse problema 5 aqui. É um problema interessante porque é um problema de mínimo, né? E não de máximo. Aqui aparecem as restrições. Essa situação aqui, eu poderia copiar lá para o otimizador online. Você vai lá em Model, que é o modelo, e coloca lá em modelo, e agora basta rodar. Ele achou um resultado, que é exatamente aquele gráfico, né, que eu copiei lá. Tá, então este modelo resulta nessas variáveis. Se você quiser, dá para colocar então também aqui a função C mínimo. O que é a função? Eu mudei de Z, né, porque o Z eu estava usando para máximo, então eu coloquei aqui C mínimo, porque eu estou minimizando
No caso, a função objetivo é de minimização. Aí eu vejo a saída aqui, apareceu C mínimo valor 50. Eu já poderia ver no modelo mesmo, que a função objetivo, ó, C mínimo, minimizei ela, deu 50. E aqui está o gráfico. Tá? Voltando para o Excel aqui, como é que eu resolveria esse problema? Bom, primeiro vamos voltar aqui as variáveis e agora de novo vou no solver ali, mesma coisa, gente. Mais uma vez, se quiserem aqui a gente pode redefinir tudo. É bem simples, ó. Qual que é a função objetivo? É uma célula só, essa aqui, que eu quero fazer o quê? Maximizar ou minimizar? Eu quero minimizar, então tem que estar bem atento nesse passo aqui. Depois alterando, no caso ainda dá para fazer a solução gráfica, são apenas duas variáveis. Coloco elas aqui. E depois as restrições. As restrições aqui, todo o lado esquerdo, né, do sinal de inequação, que no caso aqui tem que mudar também, porque é maior é igual. É maior ou igual aqui, a todo esse lado direito aqui. Aí ele vai comparando para a par. Aí eu vejo o simplex, tornar as variáveis restritas não negativas é importante. E aí resolvo. Aí vai achar aqui resultados para mim. Achou o resultado 40 para o x1 e 5 para o x2. Tá? E mostrar agora o exemplo 6. Exemplo 6, se vocês não lembram, é interessante, ó, porque aqui na definição das variáveis eu coloquei variáveis inteiras. Novamente, né, só para ficar claro, eu posso copiar aqui, ir lá no solver, no modelo, né, que é online, gratuito, jogo lá, roda aqui no botãozinho esquerdo, botão verde, e vejo a saída do modelo. Deu esse resultado. Tá? Aqui está a função máxima em Z, deu 1660, que de novo vocês poderiam colocar aqui como saída, né? É só pedir para o otimizador mostrar isso aqui ao final. Então roda aqui o modelo, ele estará mostrando aqui na saída 1660, certinho. E aqui está o resultado gráfico do modelo. Ah, não aparece aqui porque quantas variáveis eu tenho? Eu tenho 4 variáveis, então não tem resultado gráfico. Vamos ver lá no Excel. Aqui não aparece gráfico porque são 4 variáveis, aí eu já estou num plano quadridimensional, não consigo representar graficamente. Mas segue as mesmas orientações que eu falei antes para você, segue para você conseguir usar bem, né, aqui o sistema para mais que 2 variáveis. Então vamos lá no solver. E aí eu identifico aqui, ó. Função objetivo foi a 1660. Quais variáveis ele está alterando? São 4, né? Da primeira variável até a última variável. Então, de A2 até A5. Se eu pegasse daqui até aqui, ó, ficaria errado, da A2 e A3, porque eu tenho que considerar as 4 variáveis. Então, pego as 4 variáveis. E aqui, ó, aparece uma restrição interessante. Eu disse que essas 4 variáveis, elas são um número inteiro. Porque quando eu adiciono aqui uma variável, vamos supor uma célula qualquer aqui eu quisesse colocar como inteira, só tem que dizer que ela é inteira e adicionaria aqui. Tá, ele não vai deixar porque essa restrição de número inteiro serve só para as variáveis de decisão. Então eu vou cancelar aqui e volto ali. E de novo a restrição lado esquerdo, né, menor ou igual nesse caso. O lado direito eu estou maximizando. Maximizando aqui aparece a função objetivo. Tá? Então aqui se eu resolvo, aparece aqui a solução. Ah, não aparece a solução certinha aqui, que legal. Ele aparece, ele coloca 1 aqui. Embora com 0 as restrições fossem menores, estou usando o mesmo recurso para o mesmo resultado Z, que é 1660. Por algum motivo ele colocou 1 nesse algoritmo aqui. O ótimo verdadeiro seria com 0 aqui, porque usou menos recursos para obter o resultado. Tá? E aí vocês vejam, aqui a função objetivo está aqui dentro, ele está aqui dentro, a função objetivo aqui, o resultado final dela é 10 vezes o P2, que é o A3, menos 5 vezes o P4, que é o A5, aqui em verdinho, A5 que está aqui. Essa função objetivo. Finalzinho dela, aqui eu mostrei ela toda, mas no final é 10 vezes P2, menos 5 vezes P4. E aqui, ó, a restrição 1, ela está aqui também, se você clicar 2 vezes, você vê bem direitinho, cara. 2 vezes a variável 1, P1 no caso, mais 3 vezes a variável P2, mais 4 vezes a variável P3, mais 2 vezes a variável P4.
P4 aparece em A5, porque eu tenho a primeira linha ali, que é o rótulo, né, variáveis xi. Então sempre acaba um índice 1 maior. Mas é só essa a diferença, o resto vale tudo igual. E no exemplo 7, que esse último, eu também tenho variáveis inteiras. Então aqui, vamos voltar a 0 aqui, e resolver pelo solver. Então de novo, para esse número inteiro, vejam que se eu resolver agora do jeito que está aqui, ó, ele vai mostrar os resultados certinhos, 14 e 16. Vamos manter esses resultados. Mas se eu resolvesse de novo e usasse uma opção aqui do solver para ignorar restrições de números inteiros, aí se eu rodar de novo agora o modelo, ele vai aceitar números fracionários. Aí ele aceitaria 14,06 e 15,94. Só que isso não faz sentido, né? Porque aqui eu estou tratando de aviões. X1, aviões de longo curso, aviões maiores, X2, aviões de tamanho médio, médio curso, e X3 de pequeno curso, que geralmente são aviões menores. Então vejam que muda o problema. Sem eu precisar ter que apagar a restrição, né? Apagar essa restrição e rodar de novo o modelo. Se eu quiser que ela seja considerada, eu tiro aqui a opção de ignorar inteiros, restrições de inteiros, e resolvo ali de novo. E ele vai achar para mim os resultados certinhos. Tá? Aqui rodando de novo, se eu procurasse enxergar os relatórios, só aparece o relatório de resposta. Então o único relatório que eu veria seria este aqui. Tá? Os outros não apareceriam. Aparece pouca coisa dele aqui. Então, esse é o último exemplo. Tá. Tem um último exemplo aqui, PHP Simplex, mas eu vou deixar ele para o final desse vídeo aqui. Então, essa é a maneira de rodar no Excel. Caso vocês prefiram Google Planilhas, que é parte do pacote Google, simulação aí do Office, alguns acham até melhor. Então, esses exemplos todos eu criei aqui, ó, dentro do Google Planilhas. Aí o que vocês têm que ficar atentos aqui? Aqui, ó, existe uma opção aqui para Get Add-ons. Aqui embaixo vocês podem mostrar ou não mostrar. Entrando, né, na conta Google de vocês. Aí você vai procurar por Spreadsheets, que seriam planilhas, né? Google Planilhas. Aqui no Google Sheets, o Google Planilhas, o que você tem que fazer? Bom, primeiro, buscar essa extensão aqui que eu já tenho instalado, que é o Solver. Tá? Eu já tenho instalado. No caso, você tem que buscar essa extensão. Você pode vir aqui, ó, clicando nesse mais aqui, você busca as extensões, ou você pode vir aqui, Add-ons, e buscar uma extensão. Daí ele vai consultar a biblioteca de extensões, são inúmeras para o Google Planilhas, e você vai digitar o que você quer. Você quer o Solver, que é o nome desse add-in aí, que a gente vai utilizar. É o mesmo da Frontline Systems, é o mesmo que roda no Excel, é o mesmo que está integrado aqui no Google Planilhas. Vejam que ele está com uma pontuação que não é muito boa, mas que quando eu estou gravando tem 432.556 downloads dele. Uma popularidade boa, né? Mas uma nota baixa até. Eu acho porque ele é um pouco lento, tá? E aqui aparecem as telas dele, para você olhar, tá? Então seria esse add-on aqui. Eu não vou desinstalar, o meu já está instalado. No caso de você aparecer install aqui, e aí você instalaria. No momento que você instalar, ele vai carregar o sistema e vai colocar aqui extensões, Solver. E aí, se você der um Start aqui, ele vai aparecer aqui para você. O Solver, como eu já preenchi os campos, ele vai colocar aqui para mim. Mas aqui, ó, eu posso dar um Reset All, ele vai zerar tudo e a gente pode começar do zero. Um detalhe importante aqui do Google Planilhas, eu não sei se eles resolveram esse problema, mas ele tinha um problema de que aqui a interface aqui tinha que estar no idioma inglês, porque senão ele não entendia o ponto aqui, que separa o ponto flutuante, né, que é ponto mesmo em inglês, né, nós usamos vírgula em português, 4 vírgulas, sim. Eles usam 4 pontos, sim. E o milhar deles, que nós usamos, por exemplo, 2000, nós usamos 2.000, eles usam 2,000. Isso é coisa do idioma, né? Então, tinha que ser usado em inglês. O meu já estava em inglês, eu mantive. Mas se você tiver em português, talvez dê algum conflito. Aí você tem que passar para o idioma inglês e aí usar tranquilamente.
E aí, enquanto no Excel, aqui no Excel, né, vocês lembram, né? No Solver aqui, a gente clicava à direita e depois escolhia na planilha à esquerda o que a gente queria, né? Era assim que funcionava. Aqui no Google Planilhas é o contrário. Você primeiro zeramos tudo aqui. Primeiro escolhemos aqui a célula e depois apontamos aqui, ó, em qual caixa que ela vai. Ela vai para cá. Então ele já pegou o B2. Depois eu digo que é o máximo, que eu estou maximizando aqui. Alterando. Aí primeiro eu seleciono as variáveis e depois eu clico na caixa aqui à direita. E ele já vai puxar então, no caso ali, A2 e A3, né? Nessa caixinha aqui. Tá? Ele já traz automático. Mas vejam que você poderia digitar, certamente, poderia digitar, sem problema nenhum. Eu prefiro fazer assim. Aí você adiciona as restrições e aqui a mesma lógica, né? Você seleciona as restrições do lado esquerdo, tá? E clica na caixinha Left Hand Side. Aí são tudo menor ou igual. Depois seleciono todo o lado direito e aí clico na caixinha do direito, para não ficar digitando. Né? E dou um OK. Em uma única linha eu coloco as 4 restrições. Né? Em uma única linha fica agrupado, como no caso do Excel. E aí aqui, ó, não sei se para divulgação, promoção aqui, que eles fazem outras otimizações além da linear, eles colocaram o solver da não linear. Você tem que escolher da linear ou quadrática, que é esse aqui, Standard, LP ou quadrática. E ainda vocês têm que entrar em opções aqui e garantir que o quê? Aqui ele também tem a opção de ignorar inteiros, não vamos usar isso agora. Nós vamos usar isso aqui, é importante usar isso aqui, ó. Assumir que as variáveis, né, x1 e x2 nesse exemplo, são não negativas. Então podem ser nulas ou positivas. Isso aqui é importante, senão alguns problemas não convergem, tá? Então você tem que setar isso aqui. Aí fazendo tudo isso certinho, vamos voltar a 0 aqui. Aí clica na outra célula, só para liberar ali, porque ele vai escrever naquelas células das variáveis. Então agora eu posso resolver. Dou um solve. Vejam que ele demora mais, né, que o Excel. Claro, isso aqui está rodando remotamente, cliente-servidor, né? A gente faz uma requisição aqui desse modelo, ele vai pela internet, vai em um servidor em algum outro país, certamente, talvez outro continente, e retorne para nós. E aí ele entrega os valores ali para nós. Tá? Aqui estão os valores. Então é assim que se resolve no Google Planilhas. Nós poderíamos pegar o exemplo 6 aqui, que estão com inteiro, aí você tem que fechar o solver. Tá? Então nesse exemplo 6, vou lá em extensão, rodo o solver de novo. Ele vai aparecer aqui as opções para mim. O que eu tenho que colocar? Eu já resolvi esse problema, né? Então ele já coloca ali para mim os valores, que são esses aqui. Mas para garantir aqui que ficou claro o entendimento, eu vou fazer mais esse exemplo. Então eu posso dar um reset aqui total. Ele vai apagar tudo isso aqui. E eu começo a construir de novo. Aí lembrando, né? Clico na célula primeiro e depois na caixa. Que se eu não quiser digitar, claro, eu poderia digitar. Aí vejo se é maximizar, poderia ser minimizar, vou fazer maximizar mesmo. E aqui a faixa, ó, aqui como eu cliquei estando lá em B2, ele já traz para cá. Não é isso que eu quero essas 4 variáveis aqui. Aí eu clico aqui. Ele traz a faixa de A2 até A5. Sujeito A. Aí eu vou adicionar o lado esquerdo, então, este aqui. O lado direito, menor ou igual este aqui. Adiciono. Fora isso, são variáveis inteiras. Então eu tenho que botar uma outra restrição aqui, que é de variáveis inteiras. Então adiciono aqui. Quais são? Todas essas 4 aqui. Embora a gente, nesse exemplo aqui específico, a gente só use 2, está usando somente 2, eu vou colocar então que todo esse lado esquerdo é composto por números inteiros. E dou um adicionar. Poderia dar um OK direto ali, né? Para cair direto aqui no resultado. Aqui então aparece a restrição que diz que as variáveis, as 4 variáveis, são inteiras. Aqui então eu vou voltar essa aqui para 0. Clico fora, né? Porque ele vai reescrever ali de novo. Aí ele tirou do modo standard para programação linear. Tem que voltar. E aqui opções, tá? É bem importante estar aqui como não negativo. Ah, aqui eu cometi um errinho, ó. C2, C3 menor ou igual a C2, C3. Aí eu posso alterar aqui, um outro recurso que eu tenho.
O lado esquerdo está certo, as restrições estão em C2 e C3, mas o lado direito não é C2 e C3, né? O lado direito é E2 e E3, agora sim. Agora eu confirmo aqui, agora ficou certinho. C2 menor ou igual a E2 e C3 menor ou igual a E3. Está tudo certo aqui, agora eu resolvo. Vejam que ele achou uma solução, aparece aqui embaixo, né? Encontrou uma solução. E ele já colocou ali, ó, 0 e 166. Porque aqui se eu coloco 1, não muda nada na função objetivo, continua 1660. A mesma coisa aqui, ó, para a variável 3, não muda nada. Já a variável 4, quando eu coloco um número aqui, ó, eu diminuo a função objetivo, porque está gerando prejuízo. E aqui, obviamente, né, se eu passar do valor, colocar 200, eu começo a não cumprir as restrições. Vejam que 600 é maior que 500 e 400 é maior que 380. Então, ele achou realmente o valor ótimo para mim, ok? Então eu espero que tenha ficado claro esse caso aqui do Google Planilhas. Agora a gente vai ver mais um exemplo, que é do PHP Simplex. PHP Simplex ainda não está no artigo, mas eu colocarei, assim como essa planilha aqui do Google, e também o arquivo Excel. Então você vai ficar com um material muito completo. Como eu já comentei em outros vídeos, eu não achei material tão completo, assim, gratuito pelo menos, né, na internet. Vai ficar bem interessante para você poder trabalhar. Então, vamos ver o caso aqui do PHP Simplex. Então ele está também, né, na planilha Excel, o último exemplo, PHP Simplex. Aqui tem o link para ele, eu posso clicar no link. O ambiente aqui está em português mostrando que é o PHP Simplex. Ele foi criado não só para obter resultados de programação linear, mas também para ensinar detalhadamente o método Simplex, que não é o nosso objetivo aqui. O que nós queremos é rodar e obter um resultado, né? Então aqui é o exemplo que ele coloca, maximizar essa função aqui z, 3x mais 2y, sujeita a essas restrições. Que é o mesmo caso aqui que nós temos aqui no Excel, tá? Então aquele ali é o caso. O que eu teria que fazer? Bom, eu posso rodar aqui o método, resolver com PHP Simplex. Aí ele entra aqui e pergunta se você quer rodar passo a passo ou a solução direta. No caso a gente quer a solução direta. E ele achou, ó, z igual a 33, x1 igual a 3 e x2 igual a 12. Que é o que está lá no Excel. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos voltar a zero aqui. É um caso simples, bem simples. Aqui eu estou usando várias ferramentas porque eu não quero que você grave uma ferramenta só. Você pode resolver pelo Excel, resolver pelo Google Planilhas, usar o Lindo, Lingo, que são outras linguagens para isso, usar Python, usar a linguagem R, otimizador online, ou eventualmente até o PHP Simplex. Então, esse foi o caso que ele resolveu aqui. Tá, mas ele tem aqui, ele é bem completo, se vocês forem olhar no site, ele explica bastante coisa a respeito de programação linear, que é útil assim para você poder trabalhar. Então, vamos ir para o site aqui primeiro para você dar uma olhada assim, como é que é o PHP Simplex. Essa página aqui, ele mostra o histórico e tem bastante exemplos aqui, tá, que você pode estar rodando. Tem bastante coisa aqui, bem fácil de trabalhar, bem simples. E se você quiser resolver um problema de programação linear, aí você clica aqui e passa para aquele ambiente. Aí você pode escolher lá, eu quero resolver de forma gráfica ou usando Simplex. Se você colocar de forma gráfica, ele já trava aqui o número de variáveis em 2. E aí ele pergunta, quantas restrições? Aí eu tenho que ver o problema que eu quero resolver. Então vamos usar esse problema dele mesmo aí. Ó, são 3 restrições, o problema dele, tá? Um XY positivo e 2 variáveis. Quantas restrições? 3. Aí continua aqui. Ó. Aí ele pergunta aqui ó, se eu quero maximizar ou minimizar. É maximizar. Qual é a função? O coeficiente de x1. No caso, a função objetivo. Então é 3. E o coeficiente de x2 é 2. E aqui estão as 3 restrições, aí eu colocaria, né? Quais são os coeficientes de cada uma. Seria 2, 1, 2, 3, e aqui 3,
1. São menor ou igual? Sim, todas menor ou igual. Aí o lado direito, que é 18, 42 e 24. Eu estou lendo aqui do meu segundo monitor, é só para vocês acompanharem. O que eu fiz foi colocar os valores que estão aqui no Excel. A função aqui que eu quero maximizar é 3 vezes x mais 2y. Então ele usa para x, representa por x1 e para y por x2. Então é isso que ele colocou aqui no Excel. Tá? E depois aqueles coeficientes, né? 2 e 1, 2 e 3, 3 e 1, que são os coeficientes aqui, ó. As restrições, 2, 1, 2, 3 e 3, 1. E aí 18, 42 e 24 é o lado direito, 18, 42 e 24. E aí se eu continuar aqui, ele já vai dar o gráfico com a solução. Então ele monta aqui a solução e achou a solução com o ponto C. x1 igual a 3, y igual a 12. Lembrando de novo, né? Aqui é o resultado. x1 igual a 3, x2 igual a 12. Tá? E aqui no método gráfico ele acrescenta mais coisas que eu achei interessante mostrar para vocês. Uma que eu sinto falta no otimizador linear é aqui que ele mostrou a função objetivo. A função objetivo parece essa linha vermelha aqui. E depois os pontos, né, possíveis. Os pontos possíveis são as linhas em branco. O ponto O, que é 0. xy igual a 0, ou x1, x2 igual a 0, 0. O valor da função z é 0. Depois os pontos D, C, E e I, que são os pontos todos na área viável aqui de solução. As linhas que estão em vermelho, que dão uma função z até maior, lembrando que eu quero otimizar, não vale porque elas não estão respeitando pelo menos uma das restrições. Tá? Então é isso que eu achei interessante, para quem quer dominar mais o método gráfico aqui, é bem interessante a maneira que o PHP Simplex mostra. E eu poderia solucionar algebricamente. Então, se eu quero solucionar algebricamente, então clico aqui em solução direta, ele vai fazer uma requisição, passando esse problema, vai esperar uma resposta e vai me entregar. Ó, z igual a 33, x1 igual a 3, x2 igual a 2. Claro, quando só são duas variáveis, mesmo que muitas restrições, vale a pena fazer pelo método gráfico. Aí você entende melhor qual é o problema. Se eu quiser iniciar outro problema, é só clicar aqui em iniciar, ele vai voltar àquela tela inicial e a gente poderia escolher um outro problema aqui para fazer. Talvez esse problema 3 aqui, vamos ver, ou problema 4. O problema 4 acho que é mais interessante. Né? Problema 4. Ele tem muitas restrições, vai ser ruim de entrar com todos esses parâmetros aí, vai ser meio ruim. E aí eu tenho que ficar digitando vários coeficientes. Vamos pegar o 3 mesmo, que não é tão complexo assim. E dá essa figura aqui. Vamos ver como é que fica lá no simplex de duas fases. Não, vou usar o método gráfico, ele trava em duas variáveis aqui. E aí quantas restrições ali? Eu tenho 3 restrições. Eu estou olhando aqui no meu segundo monitor, tá, pessoal? Não é de memória, não. Eu quero maximizar a função. O objetivo é 90 vezes x1 mais 120 vezes x2. E aqui os coeficientes, aqui é 1 vezes x1, 0 vezes x2, porque eu não quero nada em y, no caso x2. Depois eu tenho 0 em x1 e 1 em x2. E por fim eu tenho 50 vezes x1 mais 100 vezes x2. Menor ou igual, o lado direito tem 5.000, 7.000 e 800.000. Exatamente, né, pessoal, esses parâmetros que eu tenho aqui. Tá? Então, são esses valores, né, que eu estou levando ali para dentro do PHP Simplex. Então, conferindo aqui, 90, 120, 5.000 em x1, 7.000 em x2, é menor ou igual, todos menor ou igual, 50, 100, 800.000, ok. E aí clico em continuar. Pronto, ele fez o gráfico, que é o mesmo gráfico que eu tinha antes ali. É o que ele fez aqui. Tá. Então, mesmo gráfico com a função objetivo, cruzando, justamente ela passa no ponto C
o ponto que aparece em azul escuro aqui, né, no exemplo do otimizador online, que está ali no Excel, aqui aparece onde a linha vermelha encosta nesse polígono verde aqui, que é esse exemplo aqui, 5.000, 5.500 e seu objetivo de 1.110.000, tá? Mas vamos fazer um exemplo maior aqui, com mais de duas variáveis, só para vocês verem como funciona. Por exemplo, eu poderia fazer o exemplo 6. Só que com um detalhe, eu não tenho como entrar aqui, eu posso usar o simplex, né, mas não tem como entrar que são variáveis inteiras. Só para vocês lembrarem, o exemplo 6 é aquele caso onde eu uso variáveis inteiras. Né? E aqui eu não estou colocando variáveis inteiras no PHP Simplex. Mas tudo bem, vai dar aproximado. Qual o resultado vai dar? Aí eu posso mostrar, né? Eu venho aqui no Solver, ignoro restrições de números inteiros e resolvo. Pronto, é esse resultado aqui que ele vai dar, 166,67. Será que é mesmo? Aí eu colocaria, quantas variáveis tem problema? Bom, agora são 4. Posso digitar aqui quantas eu quiser. Quantas restrições tem problema? Bom, são 2 apenas. Vou adiante. Aí ele vai montar aqui esse layout, que é um formulário já otimizado, onde eu escolho se eu quero maximizar ou minimizar, eu quero maximizar. Na função objetivo acaba ficando 0 aqui, 10 aqui, 0 aqui e menos 5, porque fabricar o produto P4 aqui do exemplo, né, gente? O P4 aqui, menos 5, ele dá prejuízo. Às vezes as empresas estão fazendo isso, né, e não se dão conta. Precisa de uma análise detalhada, as coisas mudam e pode ser que aquela estimativa inicial não se concretize e a gente tem que reformular. As restrições são esses coeficientes aqui, ó, o que está lá no problema. O lado direito dessa primeira restrição é 500 e o da segunda restrição, vamos colocando aqui, estou lendo aqui do ladinho para fazer certo. 1, 2. Tá. Então deixa eu ver. 0, 10, 0, menos 5 na função objetivo, certo. 2, 3, 4, 2, 500. 2, 3, 4, 2, 500. Menor ou igual. 3, 2, 1, 2, menor ou igual a 380. Tá certinho. Todas positivas, então maiores, não negativas, melhor dizendo, maior ou igual a 0. Continuo. Então faço a solicitação, que ele resolve o problema. Aí ele pode fazer passo a passo, mostrando como o algoritmo funciona. Nosso caso aqui que a gente quer resultado, então põe solução direta. E aí ele vai mostrar para mim o tal resultado, esse aqui, né? Que é o variável x igual a 166,67, que é exatamente isso que aconteceu. E a função objetivo aqui no Excel deu 1666,67 e aqui também 666, uma dízima periódica. Então, pessoal, esses são os ambientes que nós vimos aí para trabalhar com programação linear. Vejam, já são quantos ambientes são? O otimizador linear é um deles. Depois vimos o Excel, vimos no Google Planilhas e vimos no PHP Simplex. Então usamos 4 ferramentas para resolver o mesmo conjunto de 7 problemas. Isso é bem interessante assim, tá aumentando a capacidade de vocês de resolver problemas, tá? Agora no final do arquivo eu vou colocar então, como eu prometi para você, esse arquivo Excel para que você possa aproveitá-lo direto, tá? Simplesmente vai aproveitar esse arquivo aqui. Esse arquivo em Excel foi o mesmo arquivo que eu usei para carregar aqui dentro do Google Planilhas, eu importei para cá e trouxe essas informações todas. Então também valeu aqui para essa parte. E o PHP Simplex também, os links já estão tanto dentro do Google Planilhas quanto dentro do Excel para você encontrar aí e trabalhar com ele. Então com isso eu encerro essa parte mais introdutória, mais simples assim, né? Usamos poucas variáveis ainda e poucas restrições. Agora, nos próximos vídeos eu pretendo talvez mais 1 ou 2 no máximo. Essa sequência ficou muito longa, mais longa do que eu pensava. Eu pretendo mostrar na linguagem R e em Python, como é que ficaria alguns casos aí, e mostrar casos muito complexos aí, eu não vou fazer aqui, mas para vocês verem o poder da programação linear, problemas muito grandes aí. Pretendo mostrar assim
enunciado do problema, discutir aí o que é possível fazer com a programação linear. Dá para fazer muita coisa. E se houver interesse daí de evoluir mais para questões mais práticas mesmo e profissionais, eu pretendo criar um treinamento avançado e colocar na Udemy. Não sei ainda se vou fazer, depende de outros projetos aí, porque as demandas estão bem grandes na área de sistemas APS, de planejamento da produção, de fábricas e também nos sistemas MES para gerenciamento e controle da fábrica, né? Calculando OE, reduzindo desperdícios, aumentando eficiência, uma série de coisas boas que nosso time faz aí. Mas assim, tudo que eu estou colocando para vocês aqui é gratuito, né, e vai continuar gratuito, e essa parte avançada seria coisas que eu não mostrei ainda, que se houverem interessados, talvez eu faça isso. E fora as questões da consultoria, claro, né, que a gente continua fazendo, principalmente aumento da eficiência fabril, mas também atuamos com a parte de tecnologia da informação e comunicação. Então, esse é o recado de hoje, espero que você tenha gostado. De novo, peço para você encaminhar para quem você acha que esse tipo de resultado, esse tipo de informação pode fazer sentido, pode ajudar. E se puder curtir nossos vídeos, são vários vídeos aqui que eu coloquei dentro do artigo, vários mesmo. Se puder curtir aí, ajuda bastante para pontuar bastante no Google e também para aumentar nossa relevância, as pessoas nos encontrarem, continuarmos recebendo aí a pontuação boa do Google, ok? Do YouTube também. Ok? Então, pessoal, o YouTube pertence ao Google, né? Então, ambas as empresas aí enxergam o nosso artigo e enxergam nossos vídeos. Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que você tenha gostado e nos vemos em um próximo vídeo.